Boa tarde, vamos entrando. Hoje a live vai ser sobre. Nossa, eu me embolei todo. Sobre terapia de casal. Qual a diferença da terapia de casal para terapia individual? Vou esperar a Paloma entrar. Olá. Sempre me hidratando aqui. Impossível Brasília sem água. Não sei como tem gente que não toma água, né? Nossa, é muito quente. Eu já tô suando aqui. Gente, é engraçado. A barba vai nascendo e aí você vai querendo mexer assim, ó. Não tem nada aqui, né? Só tem. A pessoa vai mexendo assim. Nossa, muito gostoso. Olá. Aê, Paloma entrou. Vou te chamar. Boa tarde. Ai, tá. Apareceu ao contrário a câmera. Oi, gente. Ai, peraí. Tá muito perto da Olá. minha cara, né? Pera. Peraí, deixa eu posicionar aqui. Eu vou tirar só um minutinho que eu vou fazer um negócio aqui. Fica à vontade. Pronto. Pra ficar. É que tá muito próximo do meu rosto. Deixa eu só Ah, mas afastar. tá- Pronto. não pra te Agora ouvir, sim. tá ótimo. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Me vendo? Sim, e você? Estou. Tem alguma obra no vizinho, então se vocês ouvirem umas marteladas, é isto. Mas já tá na hora de terminar. Já tá no horário de parar, né? Vamos parar. Por aqui não tô Tá ouvindo tudo nada. certo. Estou ouvindo e vendo. Que bom. Beleza. Mas é E isso aí, aí. como é que você Já tá? estou aqui. Boa tarde. Tô bem. Eu fui passear hoje com a família, voltei. Estou por aqui, né? Um pouco de cólica, né? Bom, Pessoas que menstruam, gente, se vocês têm cólica, eu entendo vocês, é complicado. Mas melhorei quente aqui. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. ai, que Vai bom. passar. Vai sim. Ó, Tá eu tudo posso certo. dizer que já passei por isso na minha vida, não passo mais. Bom, é, é isso. E aí, Um dia, me quem sabe, conta. eu pare, né? Tá dando um Sim, delay, por isso que eu acho que às vezes a gente tá falando meio atrasado, mas pode falar. tá bom. Então, eu vou aproveitar e já te perguntar, né? Fala um pouquinho da sua formação até ser terapeuta de casal e como te encantou ou como te chamou a atenção essa demanda. Como é que foi? Bom, na faculdade, eu lembro, assim, eu não fiz uma matéria específica, mas eu tive algumas aulas com alguns professores que eram terapeutas de casal. Não sei se você chegou a ter aula também com ela, qual era o nome dela? É, nem esqueci o nome da professora, mas ela era muito legal. Era uma professora negra do cabelo curtinho, não lembro o nome dela. Ela era da Não comportamental. lembro. Eu esqueci o nome dela, mas ela era Cristina, acho que era Cristina o nome dela. E Sim, ela Cristina trouxe umas. Loyola. Isso!
e ela trazia uns artigos sobre terapia de casal. Então, eu lembro de ter visto com ela um pouco sobre isso. Eu acho que eu até apresentei um trabalho sobre terapia de casal. A gente até passou, eu lembro que a gente passou trechos de um seriado que era aquele Sessão de Terapia. Sim, muito Enfim, bom. né? Antes, não era o brasileiro, eu acho que era o outro, a versão lá original. Enfim, aí eu lembro disso. E tive uma matéria optativa de terapia sexual, mas não era muito sobre casais, né? Era específico de questão sexual. Então, basicamente foi isso. Eu não tive uma matéria específica de terapia de casal. Então, assim, a questão da terapia de casal foi surgindo aos poucos, né? Quando eu me formei, eu não fui direto para a clínica. Então, só fui lá para 2019. E aí, comecei a atender casal na época da pandemia. Assim, 2020. Tipo, justamente no ano, né, da pandemia, que tive que ficar em casa. E na época, né, então só para contextualizar, na época da pandemia, resolvi comprar vários cursos, né, porque pensei, vou ter tempo de ver vários cursos, já vou ficar em casa mesmo, então, né, vou assistir, vou comprar vários cursos e tal. Obviamente não vi todos. Então, Nunca dá. um desses cursos nunca dá. Achei que ia dar, não deu. Tudo bem. Um desses cursos era da Tati Pérez. Tati Pérez, se você estiver assistindo essa live, um beijo. A Tati Pérez é uma psicóloga gaúcha que trabalha com casais e ela tem cursos relacionados ela ensina outros psicólogos a atender casais, né? Ângelo conhece ela. Ela fala sobre relacionamentos não monogâmicos, né? Super cabeça aberta, ótimo profissional, assim. E aí a gente já a gente já gravou aulas, né, para o curso dela. Você gravou, eu gravei, né? Eu lembro. E é isso, eu comprei o curso dela, então de certa forma me ajudou, né? Porque o meu primeiro casal assim, que eu atendi foi na pandemia, foi online, e eu tinha essa dúvida do será que eu posso atender um casal online? Né? Que eu já comecei no desafio ali, eita, né? Não foi nem no presencial, foi no online. E é isso. Aí eu atendi um casal de mulheres, né? Durou pouco tempo, durou acho que um mês. Era o meu primeiro atendimento, assim, era a minha primeira experiência. Fiquei com um pouco de receio, foi um pouco difícil, mas tudo bem, né? Foi a experiência. E é isso. E depois eu comecei a atender presencialmente quando a pandemia deu uma melhorada. Daí eu atendi casais héteros. E é isso. Depois a maioria dos casais que me procuram hoje em dia são casais LGBT, né? E eu até prefiro atender casais LGBTs. E também as questões individuais, quando você atende uma pessoa no individual, também que ela traz demanda de relacionamento, não deixa de ser uma forma da gente aplicar também conhecimentos na terapia de casal, né? Então, basicamente é isso. E você, Ângelo, como é que foi sua trajetória aí na terapia de casal? Cara, também não tive formação assim na graduação. Eu acho que era muito optativa. Eu lembro de Uhum, pegar alguma matéria, eu acho que voltado para psicoterapia de família, uma coisa meio sistêmica, assim. E na uhum, prática, eu comecei atendendo grupos, depois eu atendi família, isso ainda estagiando, que já é uma dinâmica diferente, né, com mais pessoas. E aí teve uma época que eu já estava formada, eu atendi numa clínica um tempo, e lá veio uma demanda de um rapaz para avaliação de vasectomia. Eu fiz a avaliação dele e ele perguntou se eu atendia casal. E nessa época, uma colega minha que se formou comigo, ela também estava nessa clínica.
E ela topou o desafio. Então, minha primeira experiência com casal foi terapeuta e coterapeuta. Então, eram dois terapeutas. Uhum. O casal, né? O homem e a mulher eram um casal hétero. A gente trabalhou alguns meses. Eu acho que pontualmente o que eles queriam trabalhar foi bem sanado ali. Não lembro exatamente qual que era a demanda, assim, mas era algo da dinâmica mesmo da família. E aí a gente encerrou, porque a gente também acabou saindo da clínica e tudo mais. Depois disso, eu imaginei que eu nunca mais ia pegar casal na minha vida, assim. Achei que ia ficar só no individual. E aí eu conheci a Tati Pérez, maravilhosa. Eu fiz mentoria com ela, né, do curso de marketing para psicólogos. Aí eu tive a oportunidade de ir para Porto Alegre, num congresso, conheci ela pessoalmente, trocamos ideias, então a gente ficou muito amigo. E eu lembro que na época ela sempre me incentivava. Por que você não fala de não monogamia? Por que você não fala de relacionamento? E eu não me sentia muito preparado ainda. Eu ficava só na parte de avaliação. Acho que tinha a ver também com falar muito de mim, me expor, né? E aí eu fiquei na dúvida. Aí ano passado, aí lógico, eu fiz live com ela sobre não monogamia. Então a gente falou bastante de casais. Não cheguei a fazer o curso, mas dei a aula de paixão. Acho que tá até no... Não sei se tá no meu YouTube, não lembro agora. Mas depois, se eu tiver, eu mando aqui. A sua Eu também, não lembro sei que se era está de disponível. era alguma coisa de neurológico, enfim. Como que agia no cérebro, Isso, enfim. É, isso, como é que é a paixão no cérebro, eu lembro. exatamente. E parece que foi uma Uhum. aula que repercutiu muito, assim, porque as pessoas me procuravam e falavam do meu nome por conta dessa aula, bastante, assim. E Uhum. aí, esse ano, falando, assim, ano passado, como eu comecei com esse Instagram, comecei a falar de não monogamia, ano passado eu acabei colocando meu nome numa lista de psicólogos não monogâmicos. E aí algumas pessoas Uhum. começaram a me procurar. E aí eu comecei a atender o meu primeiro casal, seria o segundo da minha carreira, digamos assim, mas que eles estão comigo até hoje, desde o ano passado. É um casal também cis hétero, mas o primeiro desafio que eu tive era contar da minha transição. E aí, assim, você fica Uhum. meio, pô, já para contar para uma pessoa já é assim, imagina para um casal, como é que eles vão ver isso, né? Mas eles super me acolheram, foi muito bom. Eu falei, ah, beleza, então tô bem, então me aceitaram ali, tá de boa, dá para eu trabalhar, porque se não aceitar, não consigo. É muito íntimo, né? A gente acaba também se Uhum. envolvendo, de certa forma. E aí, com eles, começou a vir assim, começaram algumas pessoas a falar, pô, você atende trisal? Você atende, né, casal gay e tudo mais? E algumas pessoas vieram procurar. Não é o meu maior público, mas eu estou aberto, eu gosto muito da dinâmica. Claro que é uma dinâmica diferente. Tem os seus desafios, né? Uhum. Até vou pedir depois para você contar um pouquinho dos seus. Mas Sim. eu gosto bastante, mas demanda mais tempo, né? A minha sessão dura mais que uma hora, eu não sei como que você faz, eu geralmente faço 1h20 a 1h30, então às vezes não dá para atender muita gente depois do casal ou antes do casal, porque demanda muito, né? Você fica muito tempo ali. E eu não tive a oportunidade de fazer online, então os casais que eu atendo geralmente são presenciais. Aí eu queria que você falasse um Uhum. pouquinho, e aí, dá para atender online casal? Como é que funciona? Né? Essa dúvida também a gente tem antes da pandemia, enfim, que a gente precisou ir para o online, né? Eu já vim atendendo pessoas no individual online, então para mim não foi tão difícil, mas o casal, eu fiquei com essa dúvida, tanto que eu perguntei no grupo da Tati, né, no grupo lá dos profissionais, ela tem um grupo, né, onde você pode tirar dúvidas, enfim. E perguntei, tipo, posso fazer online? Aí ela disse, pode, porque assim, né, é a mesma coisa. O casal tem que estar ali junto, né? Ou cada um, né? Se um tiver em outro lugar diferente, aí manda para os dois, faz uma videochamada. Na época não precisava, não tinha um limite de tempo, né? Nesses aplicativos, enfim. E então vamos ver, né? Vamos experimentar, vamos ver. E aí o primeiro casal que eu atendi foi esse casal de mulheres, elas estavam na casa de uma delas, na casa da família de uma delas. Uma delas não era brasileira, né? Aí já tinha essa outra questão, se ela era espanhola, mas ela fala, a língua materna dela era espanhol, mas eu entendia, se dava para entender o que ela falava. Mas é isso, assim, elas ficavam juntas no cômodo, né? Não usavam fone,
né? Então, assim, elas conseguiam ficar dentro de um quarto ali e eu atendia elas, né? Tranquilo. Era um caso, era um caso assim um pouco complicado. Acho que eu poderia ter feito uma outra intervenção, né? Mas enfim, foi um desafio. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz de, de ter esse desafio. Tipo, nossa, ó, vamos pegar esse desafio aí. Mas hoje em dia eu atendo pessoas, casais online, inclusive comecei a atender agora um casal de homens que moram no exterior, né? Então, né, a única forma de fazer é online. E é tranquilo. As únicas questões são mesmo a conexão, né? Que às vezes pode cair, o delay, mas é bem tranquilo, sabe? Já acostumei, E então. aí, e aí me conta um pouquinho para você quais são as semelhanças e quais são as diferenças, então, da terapia de casal e da terapia individual. Achei muito legal você trazer uma coisa que você falou assim, né? Na individual a gente também trabalha relacionamento. Claro, é meio óbvio, assim. A Uhum. maioria das questões vem por conta da dificuldade de relacionamento. E aí, quais diferenças você vê assim que são mais marcantes ou as semelhanças? Na individual e a de casal, né? Isso. Tá. Na individual você está focado naquele sujeito. Então você está lá focado naquela pessoa. Então você tem uma visão daquela pessoa. Então aquela pessoa está falando a visão dela sobre a situação. Você não sabe o que por exemplo, se ela está reclamando do casal, da pessoa, do parceiro, parceira dela, você está vendo a visão dela. Você não sabe o que a outra pessoa está pensando. Eu não sei se é essa a sua pergunta, a sua dúvida, mas eu acho que eu estou confundindo. Eu fui interpretando de outra forma. Mas tá, vou responder direitinho. A questão do casal para o individual, né? O casal, ele exige um pouco mais, né, do que o individual, né? Porque é mais de uma pessoa. Eu ia falar duas, mas né, se for um casal não monogâmico, podem ser mais. Então, é uma terapia de grupo. Então, você exige um pouco mais, exige que você tenha que você não deixe que um monopolize a fala, então você tem que dar alguns limites para que cada um respeite a fala um do outro. Então, tem esse jogo de cintura que a gente tem que prestar atenção, né? Porque também é complicado. Se o casal tiver numa questão de discussão, né, que eles acabam entrando numa discussão ali, você tem que intervir de alguma forma. Né? Você não pode deixar que Uhum. aconteça alguma coisa ali, sei lá, uma violência. Então, você tem que estar preparado para a dinâmica que está acontecendo ali na sua frente. Né? No individual não tem isso. Assim, você está focado ali na pessoa. Né? Então, por isso que você também falou da questão de que a terapia de casal ela dura mais do que a terapia individual, porque são duas pessoas ou mais, então exige um pouco mais para que todo mundo possa falar, né? Se Uhum. expressar. Então, tem esse desafio aí. Exige mais atenção Uma coisa nossa. que eu sinto, aham, concordo com tudo que você disse, tem mais uma coisa que eu incluiria também, é, Uhum. que é assim, como quando você está em um terapeuta só, a transferência, né, a projeção e tudo mais, vai tudo para você sozinho. Então, quando você está como eu já tive essa experiência de estar com outro terapeuta junto, rola às vezes identificações diferentes, né? Então, às vezes um está identificado com você, aí depois muda. Aí a gente tem que entender um pouco também dessa dinâmica de grupo, assim, de forças, né? Onde é que estão esses papéis, onde estão colocando esse terapeuta. E aí, quando você está sozinho com o casal, a gente tem que observar também, por exemplo, será que rola uma competição de quem o terapeuta gosta mais de mim ou de você? Será que rola
né, alguém que é um conluio, tipo assim, não, você tem que concordar comigo, ela tá falando Uhum. isso, você tem que concordar comigo. Ou então, ah, não, você só deixa e só puxa aquela pessoa para falar e não me dá voz também, né? E aí eu acho que também outra coisa que entra, que vai perpassar, e é tudo, assim, vai perpassar gênero bastante. Esse casal inicial que me procurou, eles até gostaram de eu ser um cara trans, porque aí é como se eles se sentiram acolhidos cada um no seu gênero, digamos assim, do tipo, então você vai Uhum. entender as duas questões, né? Que Uhum. passa também a entender se o casal é interracial ou não, que aí a gente já vai falar de questões de Uhum. preconceitos diferentes, vivências diferentes. E isso que você falou da percepção do mesmo fenômeno é curioso, porque cada um vai ter uma opinião, não tem como. E aí vem um dos temas, né, que o pessoal colocou na caixinha quando eu abri, que é a comunicação. Como que você geralmente percebe ou trabalha a comunicação? Você usa ferramentas, atividades, você indica leitura, filmes, você faz alguma atividade com eles na hora? Como é que você geralmente trabalha? Porque eu vejo que, assim, tanto na individual quanto na de casal, comunicação é a grande questão. Porque a comunicação não é só a mensagem que você vai passar lá, mas tem todo um filtro do que eu Uhum. entendo daquela palavra, o que eu entendo daquele gesto corporal, né, daquela mensagem, daquele áudio, enfim. E aí parece que tem muito ruído. E eu percebo isso, que eu manejo muito comunicação. É como se eu estivesse tentando traduzir o que um fala de uma outra forma, para tentar, tipo assim, códigos diferentes, né? Você entende o código de cada um e traduz para o outro, ver se entende um pouco melhor. Como é que você trabalha geralmente a comunicação? Então, você tem que sentir o casal ali, né? O casal vem ali, primeira vez no seu consultório, e você vai sentir qual é a dinâmica deles ali para você saber o que fazer. E essa questão da comunicação que você trouxe, a Tati Pérez, que é a psicóloga que que ensina terapia de casal, ela sempre fala que quando você fala de comunicação, a questão da comunicação não é o problema em si. Quando você se cala e não fala nada para o parceiro, para a parceira, você já está comunicando alguma coisa. Mesmo que não seja a comunicação oral, você está comunicando com comportamentos. Então, se eu não falo nada, eu estou comunicando alguma coisa ali. Não é verbal, mas é uma comunicação. Né? Eu estou passando uma mensagem. Se eu estou te ignorando, eu não quero falar com você, estou passando uma mensagem, estou comunicando alguma coisa, comunicando o que eu não quero. Então, assim, essa é a questão da comunicação. Então, eu tenho que sentir o casal ali para entender, assim, qual é o problema ali, o que precisa ser trabalhado. Tem várias ferramentas, né? Eu gosto de trabalhar com baralhos, né? Tem aqueles baralhos. Eu não tô aqui com eles. Tem o Puxa Conversa, né? Que é aquele baralho que você pode encontrar na Amazon, que tem as perguntas, né? Acho que você tem aí, Não, que você eu não pode tenho esse. trabalhar. Não, achei que você fez assim, eu achei que você ia pegar o baralho. Eu sei qual é, mas eu não tenho, não. Você fez um movimento e eu sei que você estava indo pegar. Tem os baralhos que a gente pode usar, né, na hora da sessão, que ajuda a promover essa comunicação, porque muitas vezes a gente está lá com o nosso companheiro ou companheira, a gente não fala certas coisas, né? E vai deixando passar algumas coisas. E o baralho ajuda você a conversar, a falar sobre, a se comunicar, a expressar algumas coisas. Né? O nome do baralho já é puxa conversa, né? Existe o puxa conversa casal, puxa conversa adolescentes, enfim, puxa conversa filosofia. Você acha que esse Então, baralho ele é um bom pode ser recurso. também comprado pelas pessoas para usarem em casa, mesmo que não tenha um terapeuta? Como é que funciona? Pode, porque tem eu não lembro se fala um passo a passo ali do manual do usuário, não lembro se tem, mas pode, é um recurso
que ele não é, assim, ele não é uma ferramenta específica de psicólogos, né? Não é igual aos testes psicológicos, né? Então, sim, você pode comprar e você pode jogar, né? Com o seu casal aí, com a pessoa com quem você está. Existe também, eu vou falar bastante da Tati Pérez hoje, porque ela criou um baralho virtual chamado Amaré, se eu não me engano, Amar é. Tem para Android, acho que também tem para iOS. Então, assim, é só baixar lá no seu celular, o aplicativo Amar é. E aí é um baralho virtual, gratuito, né? Que você pode, se você estiver ali de boa com a pessoa, né? Com seu parceiro, parceira, vocês podem brincar um pouquinho ali, jogar um pouquinho e conversar. É uma ferramenta legal assim, para fazer. Não precisa estar em terapia para fazer. Mas, se quiser E fazer aí, terapia de casal também é uma boa. e aí eu ia te perguntar, quando que um casal sabe que precisa de terapia? Como é que faz isso? Você acha que geralmente é quando alguém indica, por exemplo, alguém que já fez, acaba indicando para o casal, acha legal, ou seus casais vêm por própria consciência de falar assim, pô, a gente está no momento de crise, a gente precisa de alguém para poder mediar. Da minha experiência, o que acontece é assim, geralmente é um conflito. E no caso, eu tô atendendo muito casal não monogâmico. Então, de fato, você falou que gosta de atender casal LGBT. Eu gosto muito de atender pessoas não monogâmicas, né? Não que eu não vá atender casais monogâmicos, também atendo, mas é o que acaba chegando mais. E aí a grande temática é abrimos o relacionamento, queremos alguém para ajudar a conduzir. Quais são geralmente as demandas e como que você acha que vem isso? Porque assim, eu percebo a psicologia sendo muito disseminada, pelo menos nas redes sociais, como uma terapia individual. E às vezes grupo, dependendo de qual comunidade você trabalha, né? Comunidade LGBT tem bastante grupo que eu vejo em movimento. Mas terapia de família, terapia de casal, me parece a sensação que dá, não sei se eu tô certo, mas a minha percepção é de que é um nicho muito, muito assim, é porque eu também não consumo muito esse tipo de conteúdo, né? Eu não sei se é um nicho muito específico ou se os psicólogos não falam muito. Como é que eles chegam até você? É isso que você falou no final. Agora, realmente, poucos profissionais da psicologia falam de terapia de casal, Olha né? aí, já vamos abrir mais um Instagram. Eu já querendo ter o quarto Instagram. Terapeuta de casais, Ângelo. Casais não mono. É um nicho específico aí, né? Acho uma boa. Porque realmente não tem muita gente, assim. Tem a Tati, que ela, eu achei ela, assim, ela é meio precursora, assim. Claro, né? Que nunca existiu terapeuta de casal no mundo, mas eu acho que poucos se especializam nessa área. Entre individual e casal, né? Eu acho que tem mais pessoas que atendem individual. Essa é a minha percepção. Posso estar errado, posso estar enganada. Mas... Porque não se fala muito, mesmo. Não tem muito. Muitas pessoas acabam me indicando também. Tem um casal aqui que me procurou para terapia. Eu não atendo casais ainda e tal, né? Então eu acho que é bom até a gente poder esses psis, né, esses colegas psis vendo a gente atendendo, aí eles também ficam com vontade de atender, e aí mais psicólogos se especializam aí no atendimento de casal. Mas eu acho que não foi essa a pergunta que você fez, né? Mas é que eu queria... Aí eu perguntei como geralmente eles chegam até você e qual dica você daria, por exemplo, para um casal que tem vontade de fazer terapia? Quando que eles podem ir? Porque a sensação que me dá é que eles vêm só quando já tem um problema há anos, assim, né? Como é que são os seus casos? Sim, sim. É, eles chegam até mim geralmente com algum conflito de comunicação, né? De fato, eles não se entendem, um quer impor
Um fala uma coisa, o outro fala outra e eles não concordam. Então, isso gera muito conflito. Já vi conflitos variados, assim, desde questão de filhos, né? Quando você já... De casais héteros, né? Que eu atendi. Que, um já tem filho de outro relacionamento e aí casou de novo com uma outra pessoa. E como é que é essa adaptação, né? Com este filho, né? A relação do filho né, com essa pessoa nova aí, com esse padrasto, com essa madrasta. Então é um desafio aí que nós temos, né? De famílias, agora eu não lembro o nome do termo que eles dão, mas é essa família nova que é formada. Comunicação, às vezes, no sentido de ter questões, quando tem a questão do... Qual que era mesmo a demanda? Às vezes, uma das pessoas tem muito desejo e a outra tem uma libido mais baixa. E aí essa é uma questão complicada. Essa é uma questão complicada, porque aí fica aquela coisa do, ai meu Deus, será que a pessoa não me quer, né? Não tem desejo por mim, né? Não é isso. Às vezes, né, a pessoa às vezes está... Ela é adulta, ela está vivendo a vida adulta, ela tem outras coisas para fazer, ela está lá estudando, trabalhando, fica cansada, sei lá, toma um remédio, às vezes a pessoa está fazendo um tratamento, né? Às vezes um tratamento, por exemplo, para depressão, toma um remédio que faz realmente causa essa baixa, né? Então, tem essa questão. É legal você falar dessa questão, porque essa era a minha questão com todos os meus relacionamentos monogâmicos. Era tipo assim, cara, não dá certo, eu quero mais, ou a pessoa quer mais, e como é que a gente faz? E aí eu acabei trabalhando a não monogamia como uma solução para a minha questão. Então hoje a não monogamia ela veio para me dar liberdade mesmo de estar em vários lugares, com pessoas diferentes, respeitando, claro, e tal, né? Tudo que a gente sempre fala. Mas aí eu entendi que não era eu ou o outro, sabe? Porque a sensação que dá quando você está num casal, rola uma culpabilização. Pô, eu tenho desejo de você não. Aí as pessoas começam a brigar. E aí foi o que você falou, mas tem um contexto por fora, assim. Eu acho que é legal o terapeuta de casal ter uma visão macro também da estrutura, de como funciona um relacionamento monogâmico, as exigências sociais, o que a gente tem que performar para elogiar a gente como casal, como família, né? Porque a gente consegue trazer a estrutura também para essas pessoas começarem a se libertar. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser não monogâmico, não é isso. Mas você começar a criticar o formato e onde ele não está dando conta para poder criar uma nova solução, seja ela qual for, né? E aí eu cheguei à conclusão de que era mais a estrutura do que eu ou o outro, né? A gente tinha química, enfim, já namorei muito na minha vida, muito mesmo. E aí, quando eu consegui me estabelecer na não monogamia, que eu falei, tá resolvido. Então, o lance era a estrutura. E aí vem um outro tema, que eu ia te perguntar se vem na sua clínica, que foi outro tema que colocaram na caixinha, que é traição. E aí, você já atendeu algum caso que veio para trabalhar isso? Já aconteceu, assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu organizar aqui na minha cabeça. Já veio, acho que a maioria envolvia traição, mas assim, não que, fulano traiu, mas este medo, esta paranoia, vamos dizer assim, esta possibilidade que fulano está me traindo. Então, dos casais que eu já atendi, não era exatamente a traição em si que aconteceu, né? Foi a pessoa ficar naquela ideia fixa de que isso pudesse acontecer e aquele medo disso acontecer, né? Então, essa é uma questão que acontece, que aparece muito. E como eu já... Acho que a maioria dos casais que eu atendi sempre foram monogâmicos, então sempre tinha essa questão.
Uhum. Tem um casal que eu atendi que era uma coisa assim que assolava, que esse era o tema central do casal. Então tudo girava em torno disso. Ah, você tá afim de fulano, você não quer mais saber de mim, né? Então essa questão da traição, ela é complicada e ela sempre aparece quando a gente trata de relações monogâmicas, né? Mas aí eu queria voltar a pergunta para você, como que a gente trabalha a questão de traição em casais não monogâmicos? Porque mesmo que seja não monogâmico, não quer dizer que é bagunça, né? Tem acordos. Sim. Então, você quer falar um pouquinho dessa parte aí Gosto, com casais não monogâmicos? gosto Tem que muito. esclarecer, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal e depois vou para profissional. É Uhum, engraçado porque as pessoas acham que quando você já fala e já sai do armário da não monogamia, é porque você é um ser espiritual, iluminado, evoluído e não sente nada. Não tem ciúmes, não tem insegurança, isso é mentira. A gente é ser humano e a gente sente também. Mas o que acontece, pelo menos do meu lado pessoal, é que assim, eu faço terapia desde sempre. Desde criança eu faço terapia, depois fiz a psicologia como profissão e nunca larguei a terapia. E esse movimento me ajudou muito a entender os meus gatilhos. Então, eu entendo uhum, quando eu estou com ciúmes, eu entendo o que me gerou insegurança, o que me incomodou. Então, acho que o primeiro caminho é sempre esse, entender onde pega na gente. Porque se a gente sente, é uhum, porque pega em alguma coisa. Se a gente não sente, é porque não pega. Porque o ciúmes é muito o sentimento assim da ameaça, né? E outra coisa que eu saquei, assim, que eu demorei um pouco para entender, mas que dentro da não monogamia, o meu ciúme está muito atrelado à inveja também. Então, às vezes se confunde, os sentimentos podem se confundir, pode ter um por cima e outro por trás, assim, né? Embaralhado. Então, acho que uhum, destrinchar também qual é o nome do sentimento que vem, aí eu acho sempre legal pedir exemplos, né? Pedir para a pessoa falar mais um pouco, trazer outros momentos que sentiu ciúmes, que não só na relação, para você entender a dinâmica dela. uhum, E aí uhum, eu sinto muita inveja barra ciúmes quando, por exemplo, eu tô, sei lá, trabalhando, cansado, ralando, e tem algum afeto meu que tá se divertindo, que tá numa balada, que tá enchendo a cara, que tá curtindo, e aí eu fico, pô, eu também queria, mas eu tenho que uhum, trabalhar agora. Então, assim, é essa inveja, ou então de, nossa, fulano de tal ficou com aquela pessoa muito bonita, queria ter a chance também. E aí eu já saquei que é uhum, muita inveja. E eu também já entendi a minha forma é, que é mais confortável para eu lidar com esse tipo de coisa. Então, eu sinalizo para as pessoas que eu me relaciono como eu gosto que elas me acolham. E eu acho isso excelente, porque geralmente a pessoa está disposta a estar com você e geralmente ela se dispõe a te acolher da forma como você gostaria. Então, por exemplo, quando eu tenho alguns ciúmes, eu não quero que a pessoa fique me provocando mais. Ou seja, que ela fica ali, ah, está com ciúmes, aquela coisa meio infantil. Eu não quero isso, eu quero, já estou uhum, bancando o meu ciúmes, eu quero que a pessoa me abrace, fale para mim, nada, tá tudo bem, quer conversar, se está com ciúmes, o que aconteceu. E aí me dá vazão para falar, pô, estou inseguro. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito com os homens trans é a insegurança da gente não ter a genital esperada pelas pessoas de vagina, uhum, né? E aí a gente fica assim, se a pessoa se relaciona com pessoas que têm um pênis, às vezes a gente se sente inseguro. Do tipo, ai, talvez vai preferir transar com aquela outra pessoa, né? O meu pé que não vai ser o suficiente, como é que é? E aí isso já aconteceu comigo, a ponto de eu conversar, a pessoa me explicar como era o outro relacionamento e eu ficar de boa. E eu tenho até uma uhum, abertura para conhecer os outros afetos dos meus afetos. Então, é uma outra coisa que uhum, para mim é importante. Porque quando eu conheço o outro, eu entendo que ele não é uma idealização, ele é um ser humano. Porque enquanto eu estou uhum, idealizando, eu crio ele como um ser perfeito. Quando eu conheço, uhum, eu falo, pô, legal, seria amigo dele, ou pô, ficaria. Ou então, não, tipo, ah, beleza, seu afeto, mas não quero me relacionar. Então, eu acho que, assim, uhum, dentro da não monogamia, eu gosto de trabalhar muito assim com os meus pacientes. Primeiro, a questão do não silêncio, porque acontece muito. Ah, tô com ciúmes, vou ficar emburrado, não vou falar. Eu acho que é um dos grandes erros, assim. Então, primeiro vamos treinar o falar, né? Depois, identificar os sentimentos e, de fato, falar. Se não consegue falar, bora escrever, bora desenhar, sei lá, vamos ler, escutar uma música, enfim, a gente pode usar qualquer ferramenta que a pessoa se sente mais confortável. Depois que eu entendo o que eu sinto,
tentar mostrar para o outro de uma forma que não seja violenta. Porque quando eu estou ferido, eu quero ser violento com o outro para ferir também. Então, aprender qual que é o nosso limite de tempo de espera para pensar, elaborar e depois conversar. E eu acho que é Sim. por aí, assim. Mas, às vezes, chega num beco sem saída, do tipo, um tem uma percepção, o outro tem a percepção, ninguém vai mudar a percepção, e é isso. E aí eu falo, beleza, então como que a gente vai lidar com isso agora? Vocês não vão mudar de percepção, tá bom, né? E aí, como é que a gente pode, talvez, ressignificar? E aí, na não monogamia, o legal é a gente poder falar de dinâmicas diferentes. Então, um casal que está casado, mas que essa estrutura de casamento não dá mais, vamos falar de uma separação, mas não é uma separação de fato, nunca mais vamos nos ver. Talvez é uma separação de cada um morar na sua casa e ainda continuar casado e se vendo. Talvez seja, sei lá. Sim. Então, aí eu trabalho depois com uma perspectiva mais de estrutura de relacionamento também. E aí, como que é na monogamia, assim, com os seus casos? Chega algum momento que alguém, de algum dos lados, para de ter essa, entre aspas, paranoia, essa angústia? Porque às vezes eu penso, e se for da estrutura do sujeito, né? O que se faz, né? É mais complicado, né? Porque casamento, num relacionamento monogâmico, as pessoas elas às vezes são muito conservadoras no sentido de elas não pensam em outras possibilidades, tipo, cada um morar no seu apartamento. Porque o correto, o normal, né? Tudo entre aspas, gente. O comum que as pessoas acham eu vou me interessei por aquela pessoa, então eu vou casar com ela, eu vou ter um relacionamento, e a gente vai morar todo, né, junto, e vai formar família, e cachorro, e filho, e parará. E não, né, não precisa ser assim. Tem gente que não quer ter filho, tem gente que não dá certo, sabe, assim, morar com outra pessoa. Sei lá, às vezes você é uma pessoa que você precisa, você tem um sono muito leve e aí a pessoa com quem você tá ronca. Então, como Cara, que faz? você tá fazendo uma terapia de casal comigo aqui. Eu sou a pessoa que ronca, eu tenho um afeto que fala, vai tratar isso, porque senão a gente nunca mais vai dormir junto. Vai pro quarto de hóspedes. Mas é isso, e as pessoas não pensam em outras possibilidades de relacionamento e acaba ficando numa estrutura que não é saudável, né? E e tudo bem, não quer morar junto, cada um quer ter o seu espaço, sei lá, tudo bem, ok? Não precisa estar ali o tempo todo, né? Só que tem casais monogâmicos que são mais assim, mais fechados, quer fazer no modelinho ali, comum, né? O Uhum. pessoal tá rindo aqui. E eu Mas acho que é exatamente por isso que eu opto e eu prefiro atender casais não monogâmicos ou casais que querem, tipo assim, já estejam num ponto do relacionamento que querem uma mudança diferente, né? Que sejam menos, sei lá, não sei se é mais aberta a palavra, mas que já pensa de uma forma mais diferente mesmo, já pesquise tudo. Porque aí eu acabo, mesmo na relação monogâmica, eu acabo trazendo alguns conceitos da não monogamia para as pessoas desconstruírem o que talvez não esteja muito legal ali, que né, na monogamia vem aquele acordo meio que automático, igual você acabou de falar, é casar, ter filho, morar junto. Pronto, é o acordo que todo mundo tem que ter. Mas nem todo mundo funciona assim. E nem por isso eu não preciso, tipo assim, não posso, na verdade, ter filho, casar, morar cada um na sua casa, sei lá, né? Existem tantas possibilidades. sim. E aí sempre entra a terapia, né? Como autoconhecimento e o quanto a gente tem que ter força para, de fato, mostrar para o outro quem a gente é. Falar, olha, eu gosto disso. Igual, por exemplo, olha, a rotina entra muito quando a gente está falando de casais adultos, né? Que já tem uma vida cheia de coisa para fazer. Então, tem gente que vai ser mais da noite, tem gente que vai ser mais do dia. Né? Às vezes não quer dividir o mesmo espaço, às vezes um vai acordar o outro, vai ser incômodo. E aí começa a brigar por pequenas coisas de rotina, que você fala, gente, não Sim. precisava, né? Não. Então, assim, quer morar na mesma casa? Cara, você pode pegar uma casa um pouco maior, cada um tem o seu quarto, e se encontrar final de semana, dormir de conchinha quando quiser, mas cada um tem seu espaço, por que não? Né? Divisão de tarefas, que eu acho que é uma questão que vem muito, né? E um faz de mais, o outro faz de menos, né? São as coisas que a gente também reclama da família.
Acaba sendo que é um sistema, Sim, vira um sistema, né? é um sistema. E aí, uma pergunta também que colocaram na caixinha, que se você quiser explorar um pouco esse assunto, é a intimidade com limites. Como é que fica a intimidade com limites, né? O que, que você entende por isso? O que, que é ter uma intimidade que você consiga ter um pouco também de individualidade? Hum. É que assim, né? Cada pessoa é um indivíduo, então cada um de nós somos pessoas que temos nossos gostos, nossas opiniões, enfim. E às vezes a gente precisa de um tempo sozinhos, né? Principalmente quem é mais introvertido, né? Precisa de um momento ali para recarregar a bateria social, né? Ficar ali sozinho, assistir uma série que gosta. É importante que as pessoas do sistema casal não fiquem o tempo todo juntas. Claro, assim, se quiserem, ótimo. Mas é bom que cada um tenha o seu espaço. Então, é bom que cada um tenha a sua rede de apoio, os seus próprios amigos, os amigos em comum e cada um tem os seus amigos, né? Porque eu já atendi muitas pessoas, por exemplo, que eram esposas de militares, na clínica, uma clínica que eu atendi, esposas de militares, né? Que vinham de outros estados para Brasília. E aí elas não tinham nenhuma rede de apoio aqui. Talvez a rede de apoio era, sei lá, outras esposas né, enfim, lá do exército. Então, assim, e a rede de apoio dessa pessoa? Ela vai fazer o que aqui? A única rede de apoio, às vezes, é só a família, o marido, sei lá. Então, assim, e as outras pessoas? E outras coisas, sabe? É importante ter uma rede diferente. Se você estiver brava com, com o marido, com a esposa, e você só tem essa pessoa como rede de apoio, com quem que você vai conversar, com quem que você vai desabafar, com quem que você vai, sabe, se expressar. Tem uma coisa também que na terapia de casal, que a Tati Pérez fala, que é a questão de que tem aquele mito, né, que você tem que ser a melhor amiga, o melhor amigo do seu parceiro, sua parceira. Sim, assim, é bom você ser amigo e tal, claro, mas o melhor, aquela única pessoa exclusiva que você vai depositar todas as coisas em cima dessa pessoa, Não e às dá. vezes essa pessoa ela também precisa de um espaço, né? Então, por isso, Eu né? já, eu já, Poxa, é, né? Assim, eu já estive nesse então, lugar, e eu não sei se já aconteceu com uhum, você, mas por ser terapeuta, as pessoas me colocam muito fácil nesse lugar. Do tipo, você vai ser a pessoa que vai me entender, que não vai me julgar, que vai me escutar, que vai me dar apoio emocional. Chega uma hora que eu fico, cara, não aguento mais, né? Já aconteceu com você? a pessoa depositar em mim, porque eu sou psicóloga. Você que é De você estar psicóloga, vem nesse, cá, quero falar sobre. de você estar nesse lugar, Quero assim, de ser falar a sobre problema. única que tem que ajudar. No meu relacionamento, não, né? Ai, que bom. Nós temos amigos, os amigos em comum, mas eu tenho os meus amigos, eles têm os dele, e a gente junta, assim, gosto de sair, né? Assim, eu namoro à distância, mas quando a gente tá junto, a gente sai com os nossos amigos em comum, mas assim, se for o caso de, eu tenho um negócio do meu trabalho, então é só ele que vai, né? Eu não vou. Tá bom, tudo bem, né? E por exemplo, eu vou falar uma coisa que parece besta, mas acontece. A questão da traição, né? Voltando àquele assunto de traição, né? A traição, ela não precisa ser necessariamente uma traição, né? Assim, de você ficar com uma outra pessoa. E, né? Se bem que assim, né? Abre um parênteses aqui. Traição traição é diferente para cada pessoa, né? Não é só ficar com outra pessoa. A traição, algumas pessoas acham que é pensar em outra pessoa, ou sei lá, trocar mensagem com a pessoa, enfim, é um conceito. Traição é um conceito que não é o mesmo para todos, mas fecha aspas. A questão da traição, ela não é necessariamente de ficar com alguém, mas de
vamos combinar, vamos assistir uma série juntos. Aí tá lá assistindo a série, e aí acontece que eu passei o dia inteiro trabalhando e a outra pessoa tá lá de Cara, boa, você ansiosa, tá querendo dando, saber. você tá dando todos os exemplos da minha vida, cara. Pra mim é isso. Comecei a assistir um seriado com você, a gente tem que terminar junto. Pode demorar 10 Tem que anos. terminar A juntos. não ser que a gente refaça o acordo. Tipo, não aguento mais te esperar, desistir ou vou ver só. Tem um seriado que me marcou tanto, porque pra mim foi tão doído, que uma ex-namorada minha, ela falou assim, bora assistir junto? Beleza, bora. No dia seguinte eu acordei. E aí, quando é que a gente vai marcar? Ah, já assisti a temporada toda a primeira. Não consigo mais ver, eu tenho ranço desse seriado. É uma Não consigo. traição, assim, né? Foi uma traição um acordo que vocês fizeram, né? Então a traição é tipo quando esse acordo é quebrado. Uhum. Então, Paloma, é por isso que eu falei, parece bobo, mas não é. Diga. ó, a gente já está quase chegando no fim. Vamos aproveitar e Nossa, falar um passa pouquinho rápido. do que passa muito rápido. Conta pra gente pra galera aí, por que que a gente resolveu fazer essa live hoje, abrir caixinha. Vamos lá, o que que você pode compartilhar? Posso revelar então, né? Por que que a gente está falando disso? Queria falar muito mais, porque é pouco tempo, né? Para a gente falar. Mas então, eu e o Ângelo, a gente quer abrir um workshop, né? Um espaço presencial, né? Para quem, quem quiser trabalhar essas sessões de casal. Aqui em Brasília. Se você é de Brasília, se você conhece alguém de Brasília que poderia se beneficiar, né, nós vamos abrir inscrições para um workshop. Vai ser, vai ser assim, uma vez por mês, né? Que a gente estava pensando. Sempre em um sábado de determinado mês, a gente vai fazer. Então, vão ser atividades presenciais, num ambiente assim, bonito ali, né? Num jardim, num espaço bem legal, espaço aberto ali, e para trabalhar essas questões que a gente falou aqui. Então, comunicação, questão da intimidade, outras questões que a gente também pode encontrar num casal, assim. Ciclo vital, quando o casal já está muito tempo junto e vai tendo essas diferenças de a gente vai envelhecendo, né? Então coisas vão mudando, o corpo vai mudando, a cabeça da gente vai mudando. Então, como lidar com essas coisas quando você está muito tempo junto? A gente pensou em fazer um grupo que não seja só para casais. Pessoas solteiras podem ir também se beneficiar desse workshop. E, e também em casais, trisais, né? Não só casais, né? Só duas pessoas podem ir mais. Então, casais LGBTs, não monos. Tá? A gente trabalhar essas questões de relacionamento. Quer falar mais um Isso. pouquinho? E aí, tá. E aí, só para concluir o que a Paloma falou, é que cada workshop, ou seja, cada encontro que a gente fizer por mês, vai ser uma temática diferente. Então, tem duas formas de vocês adquirirem, né? Vocês podem comprar o pacote inicial com desconto para poder participar de todas, ou vocês podem ir apenas na que vocês interessam. Então, hoje vai ser, esse mês vai ser comunicação, quero. Mês que vem vai ser sobre intimidade, não tenho necessidade, beleza. Então, tudo bem. Então, também tem uma forma de comprar avulso. Como é um workshop, vai ser uma tarde, né? A gente também vai doar lanche e tudo mais. Então, vai ser um momento gostoso e a gente quer fazer presencial para voltar a ter, né, essas atividades com mais proximidade, troca de energia, porque o online já também cansou muito. Mas, quem sabe, se dando certo, a gente gostando da nossa dinâmica ali e tal, a gente tente organizar para o online também, porque, Paloma, já vi gente na caixinha colocando que só não gostou porque era presencial. Então, vão ter pessoas que não vão conseguir participar, mas a gente pode depois pensar no formato online, né? Mas aí a gente deixa mais para frente. Sim. E aí a gente vai estar postando depois a arte para começar a divulgar, falar data e tudo. E quem sabe a gente também faça um outro videozinho curtinho
só para ficar mais fácil de passar para frente. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem quiserem indicar também, quando a gente postar a arte, vocês ajudam a gente a compartilhar. Isso, ajudem a compartilhar. Se vocês estão aí, são psicólogos, e queiram saber assim, como é que atende casal, eu indico o perfil da Paty Pérez, que é a psicóloga que eu falei no início da live, que é @serterapeuta de casal. Né? E ela é uma psicóloga assim, que ela vê a questão dos casais não monogâmicos, casais interraciais, a questão de casais LGBTs, né? Então ela não fala só de casal hétero, né? Hétero cisnormativo. Então fica aí deixa eu até colocar aqui para vocês seguirem. Fica aí a indicação. Eu pensei da gente. Paloma, eu pensei da gente. De eu pedir para a Vitória depois fazer uma artezinha com as nossas indicações, pode ser? Sim. Posso mandar aqui também? Aqui. E você. Isso. Eu vou colocar aqui. Ai, tá. Espera aí. É que apareceu aqui, só que eu não consegui colocar. Terapeuta de canal. Ó, já tem gente falando que seria perfeito online, a gente vai ter que pensar nisso, hein? Gente, então a gente vai, assim, é que a gente pensou no formato presencial, mas, né, vocês estão falando também da questão online, a gente pode fazer os dois, talvez, né? A gente pode pensar, não sei. Eu tô sempre topando. Então, vamos ver. Então tá bom, Paloma, foi ótimo. Gente, obrigada aí por assistirem. Até a próxima. Ângelo. Até. Beijo. Tchau, tchau.